Seria o contrário. Mas por quê? Havia um receio disso? Ministro, eu não me lembro o contexto. Foi 2020, 2021, mas foi... Realmente eu não me lembro o contexto. Mas não é uma coisa normal receber um documento e preparar um plano de fuga mas não com um foi... presidente eleito empossado e no cargo. Mas não foi... na época não tinha denúncia, não tinha nada, não tinha nenhum sinal daquilo. Realmente recebi que ficou ali. Acabou ficando no meu computador ali, como outros documentos que eu O senhor chegou a comentar isso com o presidente? Não, senhor. O que eu falei, ministro, o volume de coisas que eu recebi era muito grande. Então, a filtragem era muito grande também. Né? E até pela falta de tempo, eram coisas que às vezes passavam e ficavam ali, a gente não dava tratativa para aquilo ali. Senhor ministro relator, tinha mais uma pergunta. Na colaboração, o réu colaborador afirmou, entre aspas, tanto o então presidente Jair Bolsonaro quanto o general Braga Neto esperavam que algo pudesse acontecer para convencer as Forças Armadas a darem o golpe. Fecho as aspas. E o que eles esperavam? Gostaria de saber o que estava sendo esperado, se era uma comoção popular, de que espécie, qual era a expectativa que eles nutriam em relação a isso. Qual é essa expectativa? Sim, a grande expectativa era que fosse encontrada uma fraude nas urnas. Então, o que a gente sempre viu ali era uma busca por encontrar fraude na urna. E com a fraude na urna, de certa forma, você poderia convencer os militares dizendo que a eleição foi fraudada, alguma coisa, e aí talvez a situação mudasse. Então, o grande mote ali do que na minha visão ali, né, que tem a ver com isso, foi que queria se encontrar uma fraude nas urnas. Então, por isso, a pressão realizada em relação ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Sim, senhor, que fosse encontrada de alguma forma fraude nas urnas. Senhor ministro relator, no dia 4 de janeiro de 2023, Sérgio Cavalieri perguntou ao réu, ainda tem algo para acontecer? E o réu respondeu com duas mensagens, que foram apagadas logo em seguida. Diante das respostas recebidas, o Sérgio Cavalieri indagou, coisa boa ou coisa horrível? E o réu ponderou, depende para quem. Para o Brasil é boa. Eu gostaria de saber se o réu poderia contextualizar esse diálogo, o que ele previa que poderia acontecer e que seria bom para o Brasil. O senhor se recorda também desse... Depois que eu vi a mensagem, eu recordei. Sim. E para responder isso aí, ministro, eu vou usar uma outra conversa do general Freire Gomes, para mim, que não está nos autos, mas foi revelado naquele outro vazamento que teve. No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem para mim, às 19h. Meu coração está muito triste, minha alma amargurada, mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele. Né? E aí eu respondo para ele, general, isso ocorreu porque o senhor fez um assessoramento justo, leal e fiel ao Senhor. O futuro confirmará, o futuro dirá. Então, eu sempre, inclusive nas mensagens que eu troquei com o general Freire Gomes, mostra que eu sempre coadunei com as ideias dele, né, que nada poderia ser feito e qualquer ação mais radical geraria um grande problema para o país. Né? E foi isso que eu quis retratar com o Cavalieri. Talvez para o Brasil foi bom, talvez para os apoiadores, talvez para uma parcela da população nem tanto, porque nada foi feito. Né? Inclusive, nas conversas com o general Freire Gomes, né, o que ele explicava era o seguinte, não adianta ter 20 minutos de alegria e 20 anos de regime militar, né? Porque qualquer regime teria que ser segurado através das armas. E não era isso que o Brasil queria, não era isso que o Brasil precisava. Então, essa sempre foi a ideia do general Freire Gomes, até conversando com ele, pela experiência dele, e a gente entendia isso. Né? Então, tanto que eu sempre estava informando o general Freire Gomes do que estava acontecendo, eu sempre, de alguma forma, estava auxiliando ele a ter essa visão da conjuntura do que estava acontecendo.